A vida não começa com um estrondo. Ela começa com um sussurro. Um sussurro que atravessa os corredores da sua mente enquanto você está parado no mesmo lugar, olhando para o mesmo horizonte, repetindo os mesmos hábitos, vestindo as mesmas roupas mentais, ano após ano. Você já se perguntou por quê? Por quê, mesmo com todo o conhecimento, toda a inspiração, toda a promessa de uma vida maior, a maioria das pessoas nunca sai do nível básico? Elas se arrastam para o mesmo trabalho. Elas repetem as mesmas desculpas. Elas se conformam com migalhas de felicidade, como se o universo tivesse escrito seu destino em tinta permanente. Mas eu estou aqui para lhe dizer: não é assim que a história precisa terminar. Imagine um pássaro preso em uma gaiola com a porta aberta. Ele não voa porque, depois de tanto tempo encarcerado, esqueceu que tem asas. Assim é a humanidade. Nós nos acorrentamos a mentalidades medíocres, a sistemas que nos definem por números, a histórias que não fomos nós que escrevemos. Thomas Edison não aceitou a gaiola. Henry Ford riu da ideia de que cavalos eram o futuro. Dale Carnegie reescreveu as regras de como os seres humanos se conectam. E você? Você vai continuar repetindo o script que lhe deram, ou vai riscar cada linha e escrever o seu próprio? Há uma razão pela qual 97% das pessoas morrem sem ter vivido. Elas confundem movimento com progresso. Elas trocam sonhos por segurança. Elas enterram sua grandeza sob montanhas de um dia e talvez. Elas são viciadas na dopamina barata da procrastinação, da distração, da aprovação alheia. Você já ouviu falar da teoria da jaula dourada? É a ilusão de que você é livre porque tem um teto, um salário, uma rotina. Mas por dentro, você está definhando. Seu potencial está sendo sufocado por uma pergunta que você tem medo de responder. E se eu falhar? Abraham Lincoln falhou inúmeras vezes. Walt Disney foi chamado de sem imaginação por seus primeiros chefes. A diferença entre eles e a maioria? Eles não perguntaram: e se eu falhar? Eles gritaram: e se eu conseguir? A maioria fica presa no nível básico porque prefere a dor familiar do que o desconforto glorioso da transformação. Elas escolhem a estagnação porque é mais fácil culpar o mundo do que encarar o espelho e dizer: eu sou o arquiteto do meu próprio inferno, e só eu posso construir o meu céu. Aqui está a verdade que ninguém quer que você saiba. Sair do nível básico não é um passo, é uma guerra. Uma guerra travada em 3 frontes: a revolução da crença ou como parar de adorar deuses falsos. Você foi treinado para acreditar em limites. Limites de tempo, de talento, de possibilidade. Mas olhe para os titãs que mudaram o jogo. Os Carnegie, os Rockefeller, os Jobs. Eles não tinham dons especiais. Eles tinham uma crença fanática em uma única ideia. Se a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. A primeira revolução é queimar os ídolos da dúvida. Pare de venerar a opinião alheia. Pare de se curvar ao Deus da estabilidade. Como Nikola Tesla disse: se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e coragem implacável. A revolução da clareza, ou a arte de ver o invisível. A maioria vagueia pela vida como um zumbi, sem um mapa, sem uma bússola. Elas não sabem o que querem, então aceitam o que aparece. Andrew Carnegie não construiu um império do aço por acidente. Ele visualizou cada trilho, cada ponte, cada cidade movida a vapor, antes que o primeiro tijolo fosse colocado. A clareza é sua arma secreta. Pegue um papel, escreva: daqui a 5 anos eu serei... Não sonhe pequeno. Sonhe como um lunático. Sonhe como alguém que já venceu. Porque, como disse Henry Ford, se você acha que pode ou não pode, você está certo. A revolução da disciplina, ou o ritual dos imparáveis.
Aqui está o segredo sujo que os gurus não contam. Motivação é para amadores. Disciplina é para lendas. Você acha que Michelangelo parou de pintar a Capela Sistina quando não estava inspirado? Você acha que Serena Williams treina apenas quando está com vontade? A disciplina é o aço que forja o caráter. Crie um ritual diário tão inflexível que a mediocridade não ouse perturbá-lo. Acorde antes do sol. Escreva suas metas. Treine seu corpo como se fosse um templo. Lembre-se, você não perde um dia, você define um dia. O ponto de ruptura. Quando o inferno se torna combustível. Haverá um momento em que tudo parecerá desmoronar. Seus amigos vão duvidar. Sua conta bancária vai gritar. Sua mente vai sussurrar. Desista. É aqui que a maioria recua. É aqui que você avança. J.P. Morgan perdeu tudo e reconstruiu um império. Steve Jobs foi expulso da própria empresa e voltou para salvá-la. O que eles tinham que a maioria não tem? A habilidade de transformar caos em combustível. Quando o mundo tentar apagar seu fogo, lembre-se, o diamante é apenas carvão que lidou bem com a pressão. Sua dor não é um sinal para parar. É um sinal para esmagar limites. Pergunte a si mesmo, o que a versão mais forte de mim faria agora? E então, faça. Esta não é uma palestra. É um chamado às armas. Um ultimato para que você deixe de ser espectador e se torne o herói de sua própria epopeia. O nível básico não é seu lar. É uma prisão que você mesmo construiu. E as chaves? Elas estão em suas mãos. Lembre-se das palavras de Dale Carnegie. O homem que vai mais longe é quase sempre aquele que tem coragem de ousar. Ouse. Ouse tanto que o universo precise se reorganizar para acompanhá-lo. Ouse tanto que seus medos pareçam piadas. Ouse tanto que daqui a uma década, quando olhar para trás, você diga: eu não escapei da armadilha, eu a destruí. Agora, comece. O sol nasce. Você está de pé na beira do abismo entre quem é e quem está destinado a ser. Mas ouça, não há salto sem queda. Leonardo da Vinci passou anos rascunhando asas quebradas, corpos dissecados, máquinas impossíveis. Até que um dia, sua obsessão decifrou o código do voo humano. Ele não temia os esboços falhos. Ele os venerava como degraus para o divino. Qual é o seu código não decifrado? Qual é a asa que você ainda não ousou testar? Você acha que os grandes são esculpidos em mármore? Não. Eles são forjados no fogo do cotidiano. Michelangelo acordava antes do amanhecer, poeira de mármore nos pulmões, cinzel em mãos sangrentas, sussurrando: Deus está nos detalhes. Seus dias não eram rotina, eram rituais sagrados. Cada golpe no bloco de pedra era um verso em sua epopeia. Você, sim, você, tem uma escolha. Transformar cada dia em uma obra-prima ou em um túmulo de possibilidades adiadas. Aqui está o segredo dos que ascendem. Eles não perseguem a perfeição. Eles perseguem a consistência feroz. Thomas Edison registrou 1.093 patentes. Você acha que todas foram sucessos? Não. Mas cada fracasso era um tijolo na ponte que levou à lâmpada incandescente. Sua missão não é acertar sempre, é agir sempre. Pergunte-se ao final de cada dia: o que eu forjei hoje que me aproxima do meu destino? Se a resposta for nada, o problema não é o dia, é o ferreiro. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Dale Carnegie sabia disso. Ele construiu um império ensinando que o sucesso é um esporte coletivo. Andrew Carnegie, sem parentesco, não se cercou de duvidosos. Ele se cercou de loucos visionários como ele. Homens que viam ferrovias onde outros viam desertos. Se sua tribo o arrasta para o medíocre, você tem 2 opções: elevá-los ou abandoná-los. Não há terceira via. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, passou 20 anos estudando os magnatas de sua era.
Sua descoberta? Os mestres não discutem problemas, eles arquitetam soluções em meio a tempestades. Quem está em sua mesa de guerra? Quem o puxa para cima quando a gravidade do mundo tenta derrubá-lo? Lembre-se, águias não voam com pardais. E você não foi feito para rastejar. O tempo não é seu aliado. Não é seu inimigo. É seu cadinho. Benjamin Franklin dividia seus dias em blocos de 90 minutos, cada um dedicado a um propósito. Ele não passava tempo. Ele o investia como um mercador implacável. Enquanto isso, a maioria troca horas por likes, dias por dramas, anos por nada. Aqui está a verdade brutal. Você não está sem tempo. Você está sem prioridades. Steve Jobs não permitia reuniões desnecessárias. Margaret Thatcher dormia 4 horas por noite. Elon Musk divide seu dia em slots de 5 minutos. E você? Quantas das suas 86.400 segundos diários são jogados no lixo da indecisão? Pare de contar minutos. Comece a contar legados. Como disse Sêneca, não temos pouco tempo. Perdemos muito. Roube cada segundo de volta. Você já viu uma criança aprender a nadar? Ela cai, levanta, cai, levanta. Até que um dia ela não apenas anda, ela corre. Então, quando exatamente você decidiu que cair era vergonhoso? Quando trocou a coragem pela cautela? Henry Ford faliu 2 empresas antes de fundar a Ford Motor Company. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. J.K. Rowling foi rejeitada por 12 editoras. O que eles têm em comum? Eles entenderam que o fracasso não é o oposto do sucesso. É seu professor mais sádico e sábio. Na próxima vez que você cair, lembre-se. O chão não é seu inimigo. É a plataforma para seu próximo salto. Escreva seus erros em letras de sangue. Estude-os. Honre-os. Porque, como disse Edison, não falhei 10.000 vezes. Encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Sua vez. A gratidão não é um clichê de rede social. É artilharia pesada contra a autopiedade. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, escreveu Em Busca de Sentido. Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Ele encontrou gratidão até nos campos de concentração. Gratidão por ainda respirar, por ainda ter uma mente livre. E você? O que lhe falta para agradecer? O ar em seus pulmões? O fogo em seu coração? A chance de recomeçar amanhã? A gratidão não é um sentimento, é um rito de poder. Toda manhã, antes de tocar o telefone, antes de engolir seu café, recite: hoje sou grato por mais uma batalha, mais uma chance de vencer. Isso não é positividade tóxica, é treinamento de elite para a mente. Netflix começou alugando DVDs, Amazon vendia livros, Apple era uma garagem com 2 sonhadores e um sonho. O que eles têm em comum? Eles pivotaram quando o mundo mudou. Você acha que seu plano atual é sua única salvação? Pense de novo. Os samurais não temiam mudar de tática no meio da batalha. Eles temiam apenas uma coisa: a rigidez. Seu plano é sagrado? Ou é um rascunho à espera de chamas? Aqui está o segredo dos adaptáveis. Eles não se casam com métodos. Casaram-se com a missão. Como Jeff Bezos disse, o que não vai mudar nos próximos 10 anos? Foque nisso. Sua missão é imutável. Suas táticas, queimem-nas e reinventem-nas quantas vezes for necessário. Martin Luther King Jr. não disse, eu tenho um plano. Ele disse, eu tenho um sonho. Seu sonho incendiou nações. Qual é o seu? Você não está aqui para construir uma carreira. Está aqui para construir um faroeste. Uma história tão vasta que ecoará por gerações. Cada dia é uma página. Cada ação, uma palavra. O que seu livro dirá quando você virar a última página? O relógio não para. As desculpas se esgotaram. Você está no corredor entre 2 destinos. De um lado, a segurança fria da mediocridade. Do outro, o caos glorioso da grandeza.
Escolha. Escolha como os lendários escolheram, não sem medo, mas apesar dele. Escolha como Carnegie, que transformou o aço em catedrais do progresso. Escolha como Marie Curie, que viu luz na escuridão do rádio. Escolha como você, a versão que ainda não ousou nascer. Quando você respirar pela última vez, não levará contas bancárias. Levará histórias. Histórias de batalhas travadas, de montanhas escaladas, as armadilhas destruídas. O mundo não precisa de mais espectadores. Precisa de um incendiário. Alguém que olhe para o nível básico e ria. Isso não é um teto. É um chão para eu dançar. Agora, queime a ponte. Acerte um tambor. Comece a guerra. O próximo capítulo é seu. Hoje, sou grato por mais uma batalha. Mais uma chance de vencer. Isso não é positividade tóxica. É treinamento de elite para a mente. Netflix começou alugando DVDs. Amazon vendia livros. Apple era uma garagem com 2 sonhadores e um sonho. O que eles têm em comum? Eles pivotaram quando o mundo mudou. Você acha que seu plano atual é sua única salvação? Pense de novo. Os samurais não temiam mudar de tática no meio da batalha. Eles temiam apenas uma coisa: a rigidez. Seu plano é sagrado? Ou é um rascunho à espera de chamas? Aqui está o segredo dos adaptáveis. Eles não se casam com métodos. Casaram-se com a missão. Como Jeff Bezos disse, o que não vai mudar nos próximos 10 anos? Foque nisso. Sua missão é imutável. Suas táticas, queimem-nas e reinventem-nas quantas vezes for necessário. Martin Luther King Jr. não disse, eu tenho um plano. Ele disse, eu tenho um sonho. Seu sonho incendiou nações. Qual é o seu? Você não está aqui para construir uma carreira. Está aqui para construir um faroeste. Uma história tão vasta que ecoará por gerações. Cada dia é uma página. Cada ação, uma palavra. O que seu livro dirá quando você virar a última página? O relógio não para. As desculpas se esgotaram. Você está no corredor entre 2 destinos. De um lado, a segurança fria da mediocridade. Do outro, o caos glorioso da grandeza. Escolha. Escolha como os lendários escolheram, não sem medo, mas apesar dele. Escolha como Carnegie, que transformou o aço em catedrais do progresso. Escolha como Marie Curie, que viu luz na escuridão do rádio. Escolha como você, a versão que ainda não ousou nascer. Quando você respirar pela última vez, não levará contas bancárias. Levará histórias. Histórias de batalhas travadas, de montanhas escaladas, as armadilhas destruídas. O mundo não precisa de mais espectadores. Precisa de um incendiário. Alguém que olhe para o nível básico e ria. Isso não é um teto. É um chão para eu dançar. Agora, queime a ponte. Acerte um tambor. Comece a guerra. O próximo capítulo é seu.